Dando continuação à Escola de Sobrenatural, hoje nós estamos na aula 4, parte 2, Palavras de Conhecimento para a Cura. É um dom do Espírito Santo, uma revelação do Espírito Santo, e você precisa assistir o vídeo anterior para que você possa entender a linha de raciocínio. Eu creio que essas informações e essa escola vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu ministério. Então nós vamos seguir com o tema Palavras de Conhecimento para a Cura. Vamos propriamente agora entrar então nessa escola. Nós tivemos na aula passada uma base bíblica sobre esse assunto, para você entender que o que estamos ensinando aqui está dentro da base dos fundamentos bíblicos. E eu creio que será uma grande ferramenta para abençoar a sua vida. Assista também os outros vídeos que antecedem esses e os próximos que o Senhor está preparando para abençoar a sua vida e o seu coração. Vamos então a esse vídeo, a continuação da Escola de Sobrenatural. No vídeo 1, nós falamos um pouco o que é uma palavra de conhecimento, o que é uma palavra de ciência, que às vezes na Bíblia há uma tradução diferente. Algumas diz palavra de conhecimento, outras palavras de ciência. E também eu falei como Deus nos dá, como Ele nos revela as palavras de conhecimento para abençoar a vida de outras pessoas. Então agora, já nessa aula, eu quero dar continuação, falando a importância, o primeiro título aqui, a importância de especificar as palavras de conhecimento que você recebeu ou que você vai receber. É muito importante você especificar a revelação que você está recebendo, porém sem acrescentar nada e também sem tirar nada. É importante que você seja fiel na revelação que Deus te der, seja ela por sonho, por visão, por sentir, por impressão. É importante que você seja fiel. Então, quanto mais específica a palavra você for dar às outras pessoas, mais vai aumentar a fé da pessoa e também você vai identificar mais fácil e corretamente quem o Espírito quer tocar naquele momento. Muitas vezes o dom da palavra de conhecimento, ele funciona como uma ferramenta de gerar fé. Muitas vezes num ambiente onde não há fé, quando Deus dá a revelação e a pessoa ela é tocada por essa revelação, ela já começa a chorar, ela já é impactada pela presença, e aí o coração abre. Através do primeiro milagre, por uma palavra de conhecimento, se desencadeia uma sessão de milagres impressionante, uma quantidade de milagres impressionantes. Então é essencial para o seu ministério. Como eu disse já no início, muitas pessoas que são usadas ao redor do mundo, elas utilizam esse dom. É um dom do Espírito Santo na Bíblia, a qual nós vimos a base bíblica que fala sobre a palavra de conhecimento, que Deus nos dá palavras de conhecimento. Então, a importância de você especificar. Por exemplo, às vezes é importante você mostrar. Vamos supor que a dor é numa região aqui da coluna e você mostra com o teu dedo, olha, há uma dor exatamente nessa região que desce para a perna. Então é importante, se você recebe a informação de que a dor desce, de que a dor sobe, de que ela vai para o lado, ou que ela ultrapassa de um lado para o outro, é importante você especificar os detalhes. Os detalhes são que vão gerar fé na vida das outras pessoas. Então, quanto mais específica, mais fé você vai gerar na vida de outra pessoa. Porém, você não deve, como eu disse no início, acrescentar nada, e você não deve de tirar nada. Porque muitas pessoas, elas querem
elas querem entender. Para elas entregar algo, elas precisam entender. E nem sempre você vai entender, ou quase nunca, na verdade, você vai entender a revelação, porque não é algo que você tem conhecimento, como eu venho ensinando. É algo que o Espírito vai te revelar para outra pessoa. Então não é você que precisa ter o entendimento, e sim a pessoa que vai receber. Então vou te dar um exemplo de pessoas que às vezes querem ajudar o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de ajuda. Seja fiel naquilo que Ele te der, e assim você terá uma administração segura e que vai abençoar o seu ministério e a vida das pessoas a qual você vai ministrar. No próprio manual, na apostila, nós vamos encontrar aqui um exemplo de uma moça que ela recebeu a revelação de uma mangueira verde. Mas ela lembrou que na casa dela tinha uma mangueira verde de jardim. E na hora de entregar a palavra de conhecimento, ela acrescentou a palavra jardim. E quando ela acrescentou a palavra jardim, ela não pôde identificar, porque não havia ninguém que havia se acidentado com uma mangueira verde de jardim. Então ela tinha certeza que ela teve aquela revelação, e ela insistiu, e ela começou a falar: não, mas eu tenho certeza, foi algo vívido, foi algo muito claro, eu vi uma mangueira verde. E parou. Quando ela parou, aí um homem se manifestou, disse: olha, eu não me acidentei em uma mangueira verde de jardim, mas eu me acidentei numa mangueira verde de pressão. Uau! Então, aí nesse momento ele foi identificado, e ele tinha uma lesão no braço por causa do acidente com a mangueira verde de pressão na empresa. Ele recebeu a cura instantaneamente, foi algo maravilhoso, algo impressionante. Então, a pessoa não pode, não deve acrescentar nada e nem tirar nada. Ser fiel. Então, a importância de especificar e de não acrescentar e não tirar. Então, seja atencioso quando você receber a revelação, para você anotar se é no braço direito, braço esquerdo, se é vista direita, vista esquerda, se é ouvido direito, se é ouvido esquerdo, e assim você especificar. É melhor você dizer assim: olha, se essa é a palavra, olha, um problema no ouvido direito, como um zumbido, um barulho, se essa é a palavra, do que simplesmente dizer assim: problemas de ouvido. Problemas de ouvido em todo lugar vai ter, isso não impacta. Então é importante você orar, falar: Senhor, eu estou recebendo as revelações, me dá mais detalhes, me ajuda, Senhor, para que eu tenha mais detalhes. Porém, eu sempre digo que quando eu recebo uma palavra, muitas vezes eu pedi assim: Senhor, confirma para mim essa palavra. Eu nunca tive confirmação. Há muitas outras pessoas que dizem que teve confirmação mais do que uma vez, porém eu não. Então eu tenho que anotar depressa ali e ser atento no que Deus está dando. No início, quando eu recebi o dom, eu chegava a receber por culto 40, 50 palavras. Hoje eu recebo menos, porque Deus me ensinou algo que eu quero partilhar com você aqui. Que esse dom ele é maravilhoso, mas você não pode se prender a ele. Ele não pode ser um método que vai dirigir a sua vida. Você aprende palavras de conhecimento e só quer fluir em palavras de conhecimento. Não, o Espírito Santo ele não está preso a essa metodologia. Ele é muito maior do que esse dom, ele vai fluir de muitas maneiras. Então, houve uma ocasião na minha vida, eu quero revelar isso no seu coração. Houve algo no meu ministério que certa vez eu não recebi nenhuma palavra de conhecimento, de revelação, e eu pensei assim: meu Deus, eu fui chamado para esse culto para ministrar milagres, mas a direção não é essa, porque se Deus não me deu, o Espírito Santo, nenhuma palavra de conhecimento, é porque Ele quer levar esse culto, esse trabalho por uma outra direção. Então eu saí do Espírito e entrei praticamente no eu, na minha maneira de ministrar, e ali eu fui ministrar algo que eu achei que seria proveitoso para a igreja, não sei. E aconteceu que eu comecei a ministrar e o culto não se desenvolvia, o poder de Deus não se manifestava, e de repente o Espírito falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: para tudo e chama todos os doentes para frente agora.
Eu questionei o Espírito Santo e disse: Senhor, mas eu não recebi nenhuma palavra de conhecimento, como que esse povo vai ser curado? E o Espírito Santo diz: eu sou o Senhor. Eu não preciso de palavra de conhecimento para curar. Chame todos para frente. Eu tive a maior lição da minha vida. Aquela noite todos foram curados sem nenhuma palavra de conhecimento. Então, não se prenda. Esse é um dom que vai te ajudar a avançar. Eu vou te ensinar coisas aqui de experiências que eu tive que abriu portas, que abriram portas para outras pessoas, que quebraram barreiras. Deus tem um sentido de usar esse dom. E se você estiver apto, atento, com o coração aberto, esse dom vai fazer parte da sua vida. Então, só reforçando aqui esse título, a importância de especificar as palavras de conhecimento. Agora vamos para o próximo. Qual é o momento certo que Deus dá essas revelações, essa palavra de conhecimento? Qual é o momento certo? Ele dá em qualquer momento, em qualquer lugar. Por exemplo, uma pessoa está na casa dela, lá uma dona de casa, lavando a louça, ou varrendo a casa, ou aguando uma planta, que seja, ela recebe a revelação. Mas é importante que ela anote, para não esquecer. Uma pessoa está indo para algum lugar no seu automóvel, ou para a igreja, ou para algum lugar, e recebe a revelação no automóvel, no carro. A pessoa está no momento de oração ali, deitada, fazendo o soaking, que é emergir, mergulhar na presença do Senhor. Você está ali com fundo de oração, com uma adoração profunda, você recebe. Então, não quer dizer que você vai receber só no culto, na hora da ministração, na hora da adoração, não. Pode anteceder o dia do culto ou o momento do culto. Então, em qualquer hora, em qualquer lugar, não se prenda a estar num ambiente santo para você receber, não. Você pode estar num ambiente normal, numa clínica, você pode estar no mercado, você pode estar num açougue, numa padaria, e Deus te dá a revelação, e nem sempre é para alguém que está ali. Pode ser para alguém que você vai encontrar alguns momentos depois, pode ser alguém que vai falar daquilo para você. Então isso também é muito importante, você ficar com a anteninha ligada e deixar o Espírito Santo te mostrar. No começo, talvez o Espírito revele coisas para que você capite, para que você pegue. E você nem se preocupe em achar as pessoas. O mais importante no início é você receber a revelação. Se você começar a receber a revelação e o Espírito perceber que você está entendendo essa linguagem, no momento em que ele precisar, que ele quer tocar alguma pessoa ou ele quer curar dessa maneira, ele vai usar a sua vida. Ele vai interagir com você para provocar esse milagre. Então, qual é o momento certo de receber essas revelações, de receber a palavra de conhecimento? Em qualquer lugar e em qualquer momento. Como entregar uma palavra de conhecimento para a cura? Como você deve de entregar? A primeira coisa que eu quero te dizer, não seja presunçoso, não seja arrogante, não seja prepotente. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa que vai aprender a ter domínio próprio e cuidado para não ser arrogante e prepotente. Então, por exemplo, em vez de você dizer assim: Deus está me dizendo que é uma pessoa aqui e tal, tal, tal. Não, você vai fazer uma pergunta: por acaso existe alguém que sente isso? Alguém sente algo? Se a pessoa se identificar, aí sim você vai dizer: olha, eu tive uma direção de Deus, eu creio que isso é para a sua vida, quero orar por você agora. Você permite? Porém, se você entrega uma palavra desse jeito: olha, existe alguém que sente esse sintoma, que acontece isso, e ninguém se manifestar, porque tem pessoas que têm vergonha e elas não se manifestam, ou você não identificar naquele ambiente aquela pessoa, você vai dizer: olha, foi uma impressão que eu tive. Isso não vai trazer prejuízos para você, não vai trazer prejuízo para a sua igreja, para o seu pastor, nem para o Senhor, porque você não será envergonhado e o Senhor também não será envergonhado. Então, vá devagar, comece talvez numa célula, experimente perguntar para
o lugar onde você está, olha, isso significa alguma coisa para alguém? Tem alguém que sente isso? E aí sim, depois com experiência, se você já cresceu, vive na experiência e você usa o nome de Jesus, diz, Deus está me dizendo que tem alguém, amém, você já está num nível talvez mais alto, passou por muitas experiências, eu não estou te repreendendo, só estou ensinando que é melhor você ir devagar, você checar primeiro e ter uma administração segura. Como fazer se você recebe algumas palavras de conhecimento e você não é o preletor? Aí você está lá na igreja e você não vai pregar, você não tem chance de entregar no altar. Deixe as anteninhas ligadas. Talvez você vai escutar alguém falar sobre aquilo, talvez você vai se deparar com alguém, talvez você vai comentar com alguém e Deus vai surgir as oportunidades para você poder entregar. Então não se preocupe, o mais importante é você começar a receber, a desenvolver esse dom. Aí no tempo certo Deus vai preparar para que você possa fluir. Se você é um levita, às vezes você está adorando e de repente vem a palavra de conhecimento, mesmo na adoração você pode parar um pouquinho, continuar só com o som, ensinar o grupo de louvor e começar a fluir em palavras de conhecimento. Então você pode fluir de muitas maneiras, mas no começo vá devagar e entenda que quanto mais humilde, mais o Senhor vai te exaltar. Agora eu vou estar falando como que esse dom, ele realmente tem aberto portas e mudado a história da minha vida. É algo impressionante. Certa vez eu fui ministrar em uma igreja no norte do Paraná e no caminho, nós estivemos num hotel junto com a equipe. No caminho, nós fomos combatidos pelo inimigo, porque o inimigo não queria que nós chegássemos naquela igreja, porque muitos milagres iriam acontecer, porque haveria rompimentos extraordinários. Então, já no hotel nós fomos visitados pelo inimigo e o Espírito Santo falou, saia daqui e vai caminhar. E quando eu estava caminhando numa praça junto com a equipe, veio sobre o meu braço aqui, eu senti como um caroço aqui no meu braço e aquilo foi muito rápido assim e eu cheguei a mostrar para a equipe, logo desapareceu e eu tive a convicção de que era um câncer no braço e de que estava tocando as veias. Era um tumor de um câncer que estava tocando as veias. Bom, eu recebi aquela palavra, recebi outra na perna, que eu quase caí, mas foi tudo frações de segundos. Aquela dor veio, aquele sentimento, a impressão, visões, várias palavras de revelação. E quando nós estávamos para ir para aquela igreja, o pastor ligou, queria desistir de todas as formas, porque disse a igreja está magoada, a igreja está sofrendo, porque veio alguns pastores que prometeram cura e não aconteceu. Então a igreja está assim no momento que eu acredito que não é bom você vir. Eu convenci ele a ir. Disse, não, o Espírito Santo está conosco e agora que nós temos que ir, nós estamos sendo combatidos no hotel, na minha casa estava sendo combatido e também agora vocês aí é porque algo grande vai acontecer, eu preciso ir. Ele falou, olha, então você vem por sua conta e risco, se você for mal recebido, eu não me responsabilizo. E aí nós fomos e começamos a adorar ao Senhor, começamos a ministrar e o poder de Deus não caía, não se manifestava, o ambiente não se formava em glória para viver o sobrenatural e de repente o Espírito Santo diz, entrega a palavra de conhecimento do braço. E eu parei tudo naquele momento que estava ministrando e fiz a pergunta, tem alguém aqui no nosso meio com um problema no braço direito, que é um tumor, um caroço no braço, e isso está tocando as veias? Meu Deus do céu! Naquele momento o pastor olhou para a pastora como se dissesse assim, verdadeiramente Deus está aqui, porque não tinha como revelar isso. Havia um outro homem naquele lugar, um pastor, que estava com um paletó, com
terno e cobria o lugar do problema, não dava para ninguém ver, eu nunca tinha visto aquele homem, não conhecia e era impossível de ver. Foi uma revelação do Espírito Santo que foi dada antes do culto. Quando aquele homem foi revelado, ele já veio para frente chorando, ele foi ministrado, caiu impactado na presença, foi curado instantaneamente e abriu a porta para ministrar. Foi um dos maiores cultos de milagres e o rompimento veio pela palavra de conhecimento. Então você vai crescer e haverá um rompimento muito forte na sua vida. Deus vai te levar em lugares que você nunca entrou, vai te levar a ministrar para pessoas que você nunca ministrou e vai provocar curas e milagres aonde não aconteceria pela porta que Ele está abrindo. Um outro caso que eu considero como muito importante, eu sempre tenho ensinado nas escolas, foi que eu recebi a palavra de conhecimento de um polegar direito que não se movia. Era um polegar que não tinha movimento, tinha sofrido a pessoa um acidente e ficou aquele problema. Irmãos, não é fácil de entregar algumas palavras de conhecimento porque elas são muito peculiares, elas são muito pessoal, é algo assim difícil às vezes. Você pode estar numa igreja de 500 pessoas, é difícil ter alguém com o polegar. Então eu tinha certeza que era Deus e você não tem que ter medo, você vai aprender, o Espírito vai te levar a ser ousado. Uma pessoa só cresce no ministério se ela for ousada em Deus, ousada no Espírito do Senhor, porque você ser ousado na sua força não vai te levar a lugar nenhum, mas você ser ousado no Senhor, o seu ministério vai crescer. E eu recebi tanto essa palavra como outras palavras de conhecimento e eu fui para o culto, era também no Paraná. E eu comecei a ministrar naquele culto, aconteceu a mesma coisa. Não rompia, não estava acontecendo ali uma unção caindo naquele lugar. E é incrível que, como que eu vou dizer? Às vezes a igreja, ela é a característica do pastor. Se o pastor é um pastor que cruza os braços e não bate palma, a igreja não bate palma. Se o pastor dá um sorriso e bate palma, abre para que todos esteja aberto para receber. Então o pastor era a referência e o pastor estava lá, inerte, não batia palma, não dava glória a Deus, estava lá vendo o que iria acontecer, esperando para saber se aquela ministração era de Deus ou se ele teria que intervir, porque muitas pessoas estão ali prontas até para pegar o microfone, mas graças a Deus que eu tenho ministrado debaixo da autoridade da glória de Deus, Deus tem se manifestado e nós temos rompido e estamos vendo coisas extraordinárias. Eu tenho visto coisas extraordinárias acontecer, mas não rompia, as pessoas não estavam avivadas naquele momento. E então o Espírito Santo disse, entrega, ele fala, irmãos, ele falou comigo, entrega a palavra de conhecimento do polegar direito. Eu pensei, meu Deus, e agora? Se eu entrego essa palavra e não tem ninguém aqui, o culto já está frio, acabou meu ministério, eu não vou conseguir romper. Mas eu confiei no Senhor e eu entreguei. Olha, tem alguém no nosso meio que tem algum problema no polegar direito, que ele não se move de um problema que sofreu imediatamente. Uma mulher se levanta e o dedo dela solta no mesmo momento, ela recebe o milagre no momento que a palavra é liberada. E quando ela recebe o milagre, a igreja fica atônita. E eu descobri então naquele momento que era a mãe do pastor. Quando eu olho para ele, ele está chorando, cheio do Espírito Santo, porque a mamãe dele foi tocada. Eu vou correndo ao encontro dele, eu ministro a unção sobre ele. Ele cai no poder de Deus e ele começa a rolar de um lado para o outro, cheio do Espírito Santo. Deus tomou aquela igreja e foi também um dos maiores cultos de milagres impressionantes, e tudo se iniciou através da palavra de conhecimento. Tem também um caso de um amigo, eu ensinei essa escola, ele cresceu, ele entendeu e ele foi ministrar em outro país. No caminho, ele recebeu no avião uma palavra de conhecimento, também de um polegar, olha que interessante, mas era grudado, desde o nascimento, a pessoa nasceu com o polegar grudado. Quando chegou lá no ministério, ele ministrando, ele revelou, ele disse, eu recebi algo, eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio
que tem o polegar grudado. Irmãos, era o filho do pastor daquela localidade, uma pessoa muito conhecida, mas ele não sabia daquilo. Agora, interessante não é revelar. Interessante é que no momento em que a palavra foi liberada, o dedo soltou. Precisaria de uma cirurgia complicadíssima, tanto que não foi feita essa cirurgia, mas imediatamente o dedo solta. Ele pregou em toda aquela região, todas as portas se abriram para ele por causa deste milagre. Eu estou te revelando aqui como a palavra, o dom da palavra de conhecimento, ela abre portas e ela te leva a quebrar tabus, impedimentos, muitas vezes de ministrações que está sobre a sua vida, você tem um rompimento. E aí eu quero te dizer algo que eu estava também em Santarém ministrando a escola de sobrenatural com o tema Escola de Milagres, e já nessa parte das palavras de conhecimento para a cura. E na primeira fileira havia um pastor de uma outra denominação que foi para a escola, porque vem pessoas de muitas denominações participarem dos seminários. E ele era de outra denominação e estava ali. E no outro dia, de dia, ele teria o culto da célula dele. Ele já estava praticamente alguns meses ministrando naquela casa, naquela célula. E ele diz que ele recebeu ali a orientação, o ensinamento sobre palavras de conhecimento, guardou aquilo no coração e nunca tinha acontecido com ele. Ele tinha dons de libertações, de trabalhar com libertações, porém ele não estava fluindo em cura, porque ele também acreditava que aquilo não era para o ministério dele. Ele orava, mas deixava as pessoas irem para casa e ver depois o que iria acontecer. Mas nesse dia ele pega o carro para ir para a célula e no caminho ele sente o joelho dele inchado e com dores horríveis, uma sensação horrível no joelho. E ele se lembra do ensinamento da escola. Então quando ele chega lá na célula, ele começa a desenvolver o trabalho da célula e de repente ele segue a apostila, ele faz a pergunta: existe alguém no nosso meio que está com problema no joelho direito, e esse joelho está muito inchado, essa pessoa está sofrendo? Imediatamente a anfitriã da casa diz: meu Deus, eu estava orando, porque eu não aguento mais de dor, eu estou tendo infiltrações com injeções no meu joelho, mas nada adianta, a dor está seguindo, está uma bola e as dores são incontroláveis, eu venho sofrendo há meses e não tenho o que tira essa dor, mal estou podendo andar, e agora o Senhor está falando isso? Ele diz: eu recebi no caminho uma revelação, aprendi sobre a palavra de conhecimento e eu tenho certeza que Jesus quer curar a senhora agora. Ele gerou fé na mulher, ele ministrou sobre ela e foi impressionante ele contando que essa mulher foi curada instantaneamente, chorando, movendo a perna, saltando, movia-se, algo assim que impactou todos. No mesmo momento em que ela estava sendo curada, que ele liberou a palavra, ministrou, ela estava sendo curada, ele recebeu mais outra palavra de conhecimento sobre o seio direito. E aí ele estendeu: tem alguém também no nosso meio com problema no seio direito? Nesse momento, uma mocinha de 13, 14 anos, ela chorando, diz assim: pastor, eu estou desesperada, porque eu fui no médico e foi constatado cistos no meu seio, e eu estou apavorada, minha mãe está apavorada, nós não contamos nem para a vovó disso, mas eu estou sofrendo com isso. Ele diz: então eu vou ministrar. Ele diz: põe a sua mão sobre o seu seio, porque eu ensinei sobre ética. E aí ele colocou a mão dele em cima da mão dela e ministrou. Ela caiu no poder, cheia da presença, e quando levantou, 2 cistos que tinha no seio desapareceram instantaneamente. O que eu estou te dizendo é que este pastor já tinha feito vários cultos naquela casa e não orou por enfermidade, porque as pessoas não pediram para ele orar, e ele não tomou a iniciativa de orar por nada, não tinha temas de curas e milagres, mas que a palavra de conhecimento levou ao rompimento de criar, abrir uma porta, e ali então aconteceram os milagres. Então eu creio que essa escola, que esse tema da escola de sobrenatural, com hoje
palavras de conhecimento para a cura, vai revolucionar o seu ministério. Então, separe um tempo para você estar na presença do Senhor, põe uma adoração profunda, mergulhe no rio e vai pedindo: Senhor, acrescenta na minha vida palavras de conhecimento para a cura, para que eu seja um instrumento na vida de outras pessoas. Eu aprendi sobre isso, eu quero fluir sobre isso, eu quero fluir como o apóstolo Marcelo Casagrande flui, como o Benny Hinn flui, como o Guilherme Maldonado, como o Bill Johnson, a Heidi Baker, Claudio Freyson e tantos outros que estão aí fluindo. Eu também quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu tenho testemunho de centenas e centenas e centenas de pessoas que foram ativadas por essa escola e hoje estão dando frutos do Espírito, estão fluindo e vivendo as maravilhas do Senhor. Então eu creio que essa escola, ela será um trampolim para a sua vida, vai te lançar num novo nível, vai te lançar, aleluia, para um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu creio que você entendendo, você compreendendo, Deus vai, aleluia, utilizar você como uma ferramenta. Sempre que aparecer as oportunidades que foram criadas pelo Espírito, você vai estar na brecha e Deus vai utilizar a sua vida de uma maneira forte e muito especial. E eu falei um pouquinho para vocês sobre a cura à distância, que as palavras de conhecimento são muito usadas. E creio que se você for crescendo, você vai também começar a entregar e as pessoas vão ser curadas de longe, à distância, mesmo sem tocar. Há muitas maneiras de Deus operar e você tem que estar aberto para que essas maneiras possam abençoar a vida de outras pessoas. Nós vamos ver a continuação desta aula no próximo vídeo. Nós estamos agora no vídeo 7 e nós vamos ver a continuação no vídeo 8. Porém, nós estamos também na aula 4, parte 2. Então, o próximo vídeo, aula 4, parte 3. E eu vou continuar falando sobre palavras de conhecimento, porém na prática. E você vai ter a oportunidade de ver o apóstolo Randy Clark ministrar palavras de conhecimento num culto junto com o Ed Rocha, no Pier 49, e eu também vou estar ali dando exemplos na prática. Eu creio que isso vai ser forte para enriquecer o seu ministério. Vamos então ao próximo vídeo.